As pedagogias contra-hegemônicas de Saviani. Saviani afirmou que no período de 1980 a 1991 surgiram tentativas de elaborar propostas suscetíveis de orientar a prática educativa numa direção transformadora. O autor analisa 4 propostas, e essas propostas são alocadas em 2 tendências. São elas: pedagogias da educação popular, pedagogias da prática, pedagogia crítico-social dos conteúdos e pedagogia histórico-crítica. Vamos lá, cada uma delas? Bem, pedagogias da educação popular faziam parte da primeira tendência, que para Saviani eram propostas inspiradas na concepção libertadora. Elas contribuíam para a organização dos movimentos populares através de uma educação do povo e pelo povo, para o povo e com o povo. Era oposta àquela dominante que era da elite e pela elite, para o povo, mas contra o povo. Vale ressaltar que não dependeriam de condições histórico-políticas determinadas, mas seriam decorrentes de uma virtude intrínseca aos homens do povo. As pedagogias da prática também eram do âmbito da primeira tendência. Esses trabalhavam com o conceito de classe e não mais povo, como na educação popular. Segundo a obra, o saber gerado na prática social é relegado pela escola, mas é esse saber que deve ser valorizado e constituir a matéria-prima do processo de ensino. Essas pedagogias trazem questões como educação para quê e a favor de quem. Através dessas questões, dá-se a diferenciação das finalidades, dos conteúdos, dos métodos, dos processos, da organização escolar, e tudo isso conforme os interesses de classe. Para as pedagogias da prática, o professor deve assumir a direção do processo. Assim, instaura-se um aprendizado autogestionário, voltado para uma necessidade prática. Também critica a escola por estar preocupada com a questão da transmissão do conhecimento. Dessa forma, ele diz que é preciso alterar o eixo transmissão-assimilação, propondo que professores e alunos rompam com a atual organização do processo de trabalho pedagógico. Cada escola deve se transformar em uma unidade de produção e distribuição de conhecimentos ligados aos reais interesses da maioria da população brasileira. Interessante dizer que, na obra, Maurício Trachtenberg, ainda nesse sentido, eles solicitam a pedagogia antiburocrática, fundada nos princípios da autogestão, autonomia do indivíduo e na solidariedade. E as pedagogias crítico-social dos conteúdos? Bom, essa pedagogia, já no âmbito da segunda tendência, tinha prioridade nos conteúdos de ensino. A escola deve difundir conteúdos vivos, atrelados à realidade social, bem como conteúdos culturais universais. O professor precisa garantir a ligação dos conhecimentos universais com a experiência concreta dos alunos e ajudá-los a ultrapassar os limites de sua experiência cotidiana. Nessa pedagogia, é preciso relacionar a prática vivida pelos alunos com os conteúdos passados pelo professor. Pedagogia histórico-crítica, também no âmbito da segunda tendência. Saviani colocou não como uma pedagogia não reprodutivista, mas sim crítica, fundamentada na concepção dialética, na versão do materialismo histórico. Encontramos nessa pedagogia muita afinidade com as bases psicológicas de Vygotsky. Ela parte da prática social em que o professor e aluno se encontram igualmente inseridos, mesmo com posições distintas. A educação deve produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. É uma mediação no seio da prática social global. Saviani também diz que essa teorização
é de inspiração marxista. O ponto de partida e de chegada da prática educativa é a prática social. Nisso, então, nós concluímos que todas essas tendências contra-hegemônicas lutaram para influenciar a Constituição de 1988, para uma educação comprometida com a transformação social, pública e de qualidade para as classes populares.